Está começando agora mais um Santo Flow Podcast. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. É com muita alegria que nós começamos aqui mais um episódio do Santo Flow. E mais alegria ainda é saber que você está aí do outro lado, acompanhando aqui hoje mais uma conversa muito especial aqui no nosso Santo Flow. Nós estamos tendo a grande alegria de sempre falar aqui nas nossas conversas sobre realidades que nem sempre nós conversamos. Sobre o apoio a realidades da igreja que acabam trazendo sofrimento, como já falamos várias vezes. Às vezes é realidade de estrutura, realidade financeira, de perseguição religiosa e tantas outras coisas. Mas nós podemos falar que no episódio de hoje nós vamos ter uma conversa com alguém que tem muita história para contar, além de muita informação que você precisa compartilhar essa live de hoje, porque é com muita alegria que nós recebemos hoje aqui no Santo Flow o diretor da CN Brasil, Walter Calegari. É o Calegari da CN, eu acho que é isso mesmo, que é ele que está aqui no Santo Flow. Que honra, que alegria, seja bem-vindo. Obrigado, Guto, obrigado pela oportunidade. É uma alegria realmente estar aqui e poder falar um pouquinho do que é a história que a gente conhece da igreja, do que a gente conhece do mundo afora. Muito obrigado mesmo. Na conversa de hoje, nós já tivemos aqui episódios falando sobre história, carisma da CN. Nós vamos conversar sobre muita coisa, mas coisas importantes nós vamos falar por aqui, não é? Coisas que às vezes a gente não escuta, doações que são bem específicas, não, mas bem que chamam muito a nossa atenção, que a gente vai entender como é que funciona tudo isso. Nós vamos falar, mas a CN é assim porque os governos, vários governos de vários países ajudam. Será que ajuda mesmo? Como é que funciona? Como que acontece essa questão de apadrinhar, de abraçar os projetos no Brasil e no mundo inteiro? Muita coisa nós vamos conversar. Mas antes disso, eu tenho curiosidade de saber, você, antes da CN, você sempre foi uma pessoa ligada à igreja, próxima à igreja? Como que é a história do Calegari? O tradicional, coroinha, paz do encontro de casais com Cristo. Qual que cidade você é de? São Paulo. Sou paulistano, sou paulistano. Eu tive a honra, e nunca vou me esquecer disso, de ser crismado por Dom Paulo Evaristo Arnes. Muito, mas assim, muito bacana. Aí sim, teve um período de USP, né, Universidade de São Paulo, onde eu fiz comunicação, fiz publicidade e propaganda, onde eu me distanciei da igreja. E eu tinha uma agência de propaganda, e o nosso, até hoje, né, conselheiro Belchior, me chamou para ajudá-lo, né, a gente já tinha contato há muitos anos e tal, com um órgão chamado Católica.net. Até hoje tem um site. Né? Isso, estou falando de muitos anos atrás. Né? Por consequência disso, desse trabalho que a gente teve junto, ele acabou me chamando para ser conselheiro da Ajuda à Igreja que Sofre no Brasil, da CN. E eu fiquei 2 anos e meio, 3 anos. E o meu antecessor, o Zé Corrêa, por problemas de saúde, etc., tal, acabou não conseguindo mais continuar. E aí o Frei Hans Stapel, franciscano, Fazenda da Esperança, tal, me convidou para ser diretor. E eu estou aqui hoje. Há quanto tempo que você está como diretor? 10 anos. Em agosto, agora completei 10 anos como diretor. Mas que conheceu a CN já tem um pouco mais. Um pouquinho mais. Olha só, 10 anos. Olha, gente, a vida do Calegari é uma loucura. Você chegou ontem ou hoje de Goiânia? Eu cheguei ontem à noite, eu consegui antecipar o voo, né? Porque eu ia chegar bem próximo mesmo, né? Ontem saí de casa às 4 da manhã, para dar tempo de pegar o voo lá em Congonhas às 6, participar do concerto da CNBB Centro-Oeste 9h30, eles atrasaram, tal, participei. Depois fiz uma gravação lá pro Pai Eterno, e aí eu fui pro aeroporto, e aí consegui antecipar um voo, então eu cheguei ontem 10 da noite, mais ou menos isso. Tá bom, tá ótimo. Minha esposa chegou também, a gente comeu junto, foi ótimo. Quantos filhos, Calegari? Não, a gente não tem filhos. Não tem? Não tem. Mas para uma vida de casado, a vida que você leva é um grande desafio, né? Você tá aqui, tá lá, tá aqui, tá lá. É corrido, é um pouco corrido. Aliás, tinha um tio da Cecília, minha esposa, que dizia o seguinte, a quem Deus não dá filhos, o diabo dá sobrinhos. Que coisa!
E o que a gente criou de sobrinhos não conta na história. Até agora estamos criando Maria Lúcia aí, que está com 3 anos agora. 3 anos? É uma alegria, é uma Olha, alegria. que muito maravilha. Nosso Senhor providencia tudo, né? Nossa Senhora, ele ajudam tudo. Ai, que bom. Vamos e quando você conheceu a ACN, não é? Quais os pontos principais que fizeram você decidir continuar próximo desse lugar, dessa fundação, que motivou e disse, olha, isso aqui tem um princípio que é muito interessante, e depois ainda mais como diretor, que é um desafio gigante, não é? Aceitar tudo isso, né? Guto, de coração é difícil te dar essa resposta, mas é assim, é uma realidade que precisa de ajuda, né? E uma das coisas que sempre, até pela história da igreja, né? O que a gente vê olha, eu preciso motivar o pessoal para vir agora para a quermesse, sei lá, tô chutando, né? Quem é que vai fazer o cartaz? Quem é que vai fazer não sei o que lá? E é sempre aquela história, acho que eu até comentei contigo uma coisa, situação, vou chamar meu primo. Eu tenho um sobrinho que faz letra. Sim. E o que eu vi era assim, a necessidade de profissionalizar, a necessidade de trazer critérios mais profissionais, né? Isso foi uma das coisas que eu falei, não, é possível eu ajudar em alguma coisa. Dentro desse espírito, e dentro do espírito que estava acontecendo já em nível internacional, não era uma coisa aqui de Brasil, né? Isso me motivou assim, não, eu acho que talvez eu possa ajudar. E foi dentro dessa ideia aí que a gente acabou entrando como diretor. Não sei exatamente o que Deus quer de mim nesse sentido, mas vamos tocando. A vida vai levando. Né? Tenho uma curiosidade, quando reúne os diretores, como que é? A pessoa tem que saber outros idiomas, tem que se virar, sempre tem uma tradução simultânea? Não, inglês. Inglês é o básico, é o idioma dos diretores. Italiano, às vezes, etc. Tal. Eu, com a minha colega de Portugal, falo em português, naturalmente, Sim. né? Mas, aliás, ela fala um português que eu não entendo direito. Que não entende direito, mas que coisa. Mas, não, o inglês é a língua padrão, até porque imagina que tem gente da Coreia, das Filipinas, da Eslováquia, são 23 escritórios, então o inglês é a língua universal hoje. Quem sabe um dia parece que o chinês é que vai ser, ou o hindi. Não, hindi não vai ser não, porque na Índia eu imaginei, a gente estava em abril com o secretário executivo da Conferência Episcopal Indiana. A nossa, a do rito latino, porque eles têm 3 conferências episcopais. E ele me falou o número, eu não vou lembrar agora, mas era mais de 100 idiomas. Caramba. Mais de 100 Só idiomas. Só lá, na Índia. Como é que você se comunica com um povo que tem mais de 100 idiomas? Não é simples, né? Como é que você evangeliza um povo que tem mais de 100 idiomas, Guto? Fala para mim. Olha. É um desafio, não é? Mas eles têm abertura para falar o inglês, por exemplo, se a pessoa conversar? Quando eu estive na Índia, a última vez que eu estive na Índia, o inglês ainda acaba sendo a língua universal. Como entre nós diretores a gente tem essa língua universal, eles também têm essa situação. Então, tanto faz Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, etc. Tal. O inglês é entendido. Acho que os ingleses não deixaram nada de bom lá, não, mas se deixaram uma única coisa que permite a união entre eles, é pelo menos a língua. A língua, pelo menos isso, né? Agora, você falou que fez comunicação e na sua cabeça de jovem você, olha, eu quero seguir essa carreira aqui e até que ponto hoje o que você vive tem a ver com a cabeça do jovem Calegari? Guto, nada a ver. O jovem Calegari fez propaganda porque era o que estava na moda, o que dava dinheiro, etc. Tal, como hoje é o mercado financeiro, etc. Tal. Nada a ver com trabalhar para Deus. Nada, absolutamente nada a ver. Isso aqui é muito mais gratificante, isso aqui é muito melhor. Disparado. Que maravilha. Então pode-se falar que foi meio que uma surpresa de Deus para a sua vida em si, não é? Ser o diretor da série. Né? Pode ser que sim, pode ser que sim. Até hoje eu não entendo direito. Aliás, eu estava pensando, eu lembrei aqui do episódio que eu estava com o Padre Evaristo de Biasi, que foi o nosso antigo assessor assistente. Assistente eclesiástico, né?
E ele... a gente estava indo para um evento, não vou lembrar exatamente, porque minha memória, assim, eu não lembro que eu jantei ontem, mas esse evento era muito importante, tinha muita gente que ia falar, etc. Tal, e ele preparou uma homilia, né? E a gente falou, Padre Evaristo, o senhor vai ter 3 minutos para falar. Ele falou, 3 minutos? Larga para Deus, né? Larga para o Espírito Santo, o que, que eu vou falar? Uma homilia de 3 minutos, né? Então é mais ou menos isso, né? Quando eu estava vindo para cá, eu falei, o que, que eu vou falar? Larga para Deus, larga para o Espírito Santo, o que acontecer, acontece, está de bom tamanho. Agora, quando nós estamos agora no mês de novembro, né? Esse episódio aqui, nós estamos trazendo essa conversa e próximo aqui dessa realidade do mês de novembro. E tem uma coisa muito curiosa, que é o fato de pessoas receberem herança ou terem alguma herança e destinar essa herança para a CN. Como que isso começou na CN no mundo inteiro? E como que é essa realidade dessas famílias que acabam tendo essa inspiração de destinar a herança ou parte da herança para o trabalho que a CN desenvolve na igreja? Isso é uma coisa tão bonita, Guto, que é assim, até hoje, de modo internacional, né, 30% das receitas, dos recursos que a CN recebe, são de legados que as pessoas deixam, né? De doações que as pessoas deixam em vida para continuar a ajudar a igreja, mesmo estando ao lado do Pai. E isso vem desde Padre Werenfried, no começo e até hoje, porque a maior parte dos escritórios são europeus, né? A Europa, a gente até entende, são pessoas mais idosas, né? Famílias que não têm filhos, que não têm herdeiros, etc. Tal. No Brasil, não necessariamente é assim, mas a gente tem muita situação aqui no Brasil e a gente agradece e muito as doações que a gente recebe e entende que essas pessoas merecem as nossas orações muito além do que elas estão em vida aqui. Elas vão continuar recebendo nossas orações mesmo após partirem daqui, porque é algo que é... Olha, só Deus para agradecer mesmo. Não tem, mas é muito importante porque nos ajuda a levar essa esperança de vida para a gente que não tem mais a quem pedir. Isso o pai não vai esquecer, né? Geralmente as pessoas destinam herança, uma parte, os filhos recebem herança, destinam, como é que funciona? É algo tão simples, mas tão simples que as pessoas acham que é um negócio complexo, vou ter que ir no cartório, vou ter que chamar advogado. Gente, é simplesmente dizer, olha, eu quero que isso aqui fique para o Guto, eu quero que aquilo ali fique para a Maria, isso aqui. Isso é um papelzinho. Destinar em testamento, praticamente. Não, testamento. Você faz isso para tornar público, que do ponto de vista jurídico, é o modo ideal, né? Num cartório, você vai, leva seu RG, uma testemunha, para dizer que você está bem de saúde, que você está fazendo aquilo de plena consciência. E na hora você faz isso aí. E custa R$120. É algo... Não é... Desculpa. Não. Fique à vontade. Vou encher a cara aqui. É muito simples. As pessoas têm um receio, né, que seja algo muito complexo, mas é algo tão importante. Como eu estou dizendo, é 30% de tudo que a CN Internacional recebe. É algo significativo na continuidade da ajuda à igreja. Quando se fala daquilo que a CN recebe, temos essa porcentagem e depois a gente pode contemplar o quê? Pessoas físicas normais, que sem ser de herança, que fazem suas doações. Agora, quando se fala de uma ajuda, a gente já faz um link na nossa mente. Então o governo deve ajudar, porque é uma ajuda, então é obrigação, as pessoas falam, do governo, né? Também ajudar uma instituição para que possa fortalecer pessoas que estão numa situação de sofrimento. Mas tem algo do governamental, no caso de ajuda de governo dentro da CN, ou realmente são pessoas físicas, são empresas, como que é? Guto, você está falando, eu estou lembrando aqui que normalmente quando acontece um problema, o brasileiro coloca a culpa
ou no governo ou em Deus, né? É verdade, é verdade, é verdade. Como que Deus faz isso, né? Como que esse governo não olha disso, né? Em 77 anos, nós nunca recebemos uma ajuda do governo. Internacionalmente, eu não estou falando de ACN Brasil, nós nunca recebemos um centavo do governo, porque essa é uma definição de Padre Wellingfried, porque a gente não quer, perdão da expressão, Sim. rabo amarrado com Sim, ninguém. sim, sim. Nunca vamos ficar devendo para político. A nossa obra é uma obra da igreja. Nós nunca recebemos, e eu não pretendo fazer isso, e imagino que nenhum escritório também queira fazer. Meus colegas diretores, nós conversamos diariamente, não existe essa proposição. Quem nos ajuda é o óbolo da viúva. A média de doações é R$50, e a moda em estatística, quer dizer, o valor mais frequente é de R$30. São as senhorinhas que são aposentadas, doam para a gente, doam para a Aparecida, doam para o Pai Eterno, dividem a ajuda para a igreja. E o que é mais bonito, Guto, é que isso vem do coração, sabe? Porque é o que importa. Eu lembro de um bispo da República Centro-Africana, ele falou, não importa o quanto doem, o que importa é que venha do coração, né? Porque isso aí é assim, com os peixinhos, com os pãezinhos, a gente multiplica. A gente consegue fazer a ajuda chegar onde mais precisa. Se vier do coração, se vier do amor de Deus, vamos embora. Isso é maravilhoso mesmo. Agora, diante da realidade que você já esteve aí em várias situações, vários países e tudo, não é? Se a gente pudesse pincelar 2 ou 3 realidades que talvez a mente, a cabeça do Calegari nunca imaginasse entender sobre realidade de igreja, ou dificuldade, ou sofrimento, ou realidade muito específica, de dizer, eu voltei naquele avião muito pensativo, porque eu já vi muitas coisas, mas essas daqui marcaram muito assim, o coração. Olha, Guto, eu vou te dizer que assim, eu vou dar uma... como é que eu vou usar a expressão? Uma malufada. Maluf era um antigo político daqui, etc. E você perguntava para ele como é que está a situação, não sei o que. Ele falava, então, amanhã vai chover. Eu não quero falar de crianças... Fica tranquilo, estamos em casa. Eu realmente não quero falar de crianças que são estupradas. Sim. Que são cristãs. Sim. Estupradas porque são cristãs, não é brincadeira. Vou tergiversar. Vou falar, vai chover hoje. É difícil, cara, não dá. Por mais que... talvez Deus tenha me dado esse dom de não normalizar uma situação como essa. Eu não posso aceitar isso como normal. E ainda, é como você está falando, e além de ser muito profundamente dolorido e revoltante, é como você fala, não é? É uma coisa que se escuta dentro de uma normalidade, de uma frequência, né? Acontece muito mesmo. Né? A gente estava com Dom Daberré, o bispo que a gente convidou da diocese de Dori, né? Desculpa, a outra. De Burkina Faso. Tá. E ele estava fazendo um evento, né? Eu nem estava aqui, estava fora, mas chegou a notícia de mais um seminarista dele assassinado. Eu não disse um, eu disse mais um seminarista assassinado. E imagina a situação, né, cara? Eu lembro dele contando pra gente de uma situação de dor muito grande, porque ele tinha treinado um padre lá, um bispo, para fazer o diálogo interreligioso com os muçulmanos, com os diversos grupos, etc. Tal. Imagina como foi para ele receber a notícia do assassinato desse padre. Olha que coisa.
pesado, né, cara? Tem coisas assim que, tipo... Eu prefiro falar para você, Gruto, que eu acabei de receber um e-mail, agora de manhã, de uma ajuda para um convento das irmãs lá no Líbano, que estão abrigando 800 crianças que não estão sendo estupradas, mas estão sendo acolhidas com a ajuda da igreja que sofre. 800 crianças. 800 crianças. Hoje, né, nessa data, o Líbano e a Síria são a prova de que sempre a situação pode piorar, né? A gente apoiou sempre, desde 2014, se não me falha a memória, um sopão em Zali. Zali é uma cidade bem na divisa entre o Líbano e a Síria. E tinha muitos jovens que saíam da Síria porque eles tinham que fazer o serviço militar de 4 anos. A probabilidade de você voltar durante uma guerra vivo em 4 anos é pequena. O que eles faziam? Eles saíam. E eles não podiam ir sequer para os refúgios, para os abrigos das Nações Unidas. Por quê? Porque lá eles eram cadastrados, o governo sírio saberia, e quando eles voltassem, seriam traidores. Então, nem isso eles faziam. Então, eles não tinham aonde pedir comida. Você tem uma dimensão do que é essa situação. E esse sopão de Zali, até hoje existe. O que a gente está vendo hoje é uma situação inversa. Esses jovens do Líbano estão voltando para a Síria, mesmo com o risco de serem considerados traidores, porque a situação lá está bastante crítica. Então, eu prefiro dizer para você disso. Não me pergunte das coisas tristes, porque elas são bastante complicadas para o Calegari responder. Eu preciso falar das coisas alegres, da vida que a ajuda a igreja que sofre leva para frente. Nós conversamos aqui, inclusive com o Frei Rogério também, sobre uma realidade que eu acredito que os católicos brasileiros não têm dimensão, assim, a maioria, que é a realidade, por exemplo, da Amazônia no Brasil, não é? E a presença firme da ACN por lá já há muitos anos, não é? Qual que são as principais dificuldades de evangelização na Amazônia? É navio, ou é navio não, é rio, é realidade de distância? O que se escuta e se vê muito lá? Você que já deve ter ido várias vezes, né? E tudo. E é o nosso país, não é? A gente entende que os doadores do Brasil, claro, não atendemos a todos os pedidos de ajuda que do Brasil chegam, consegue atender, não é? Mas muitas das ajudas vai para aquela região também, não é? Sim, a região norte e nordeste são as mais ajudadas, né? Sim, como você falou, eu também não consigo atender todos os pedidos. Por isso que a gente pede mais doações, pede que as pessoas se solidarizem, pede para as pessoas conhecerem mais essa realidade. Porque na cabeça aqui, pensa um paulistano como eu. Nossa, Amazônia, cheio de verde, cheio de peixe. Eu não preciso de nada. Eu estou no paraíso, né? Um sol maravilhoso. Não tem nada a ver com a realidade, né? Há períodos de seca em que o que eles nos pedem é recursos para poder fazer um pesqueiro e ter peixe durante o ano inteiro. Porque quando a água vai embora e seca, não tem nada, não tem como ter peixe. E essa história de que é verde, é maravilhoso, pego uma fruta e tal, é outra de quem não conhece, A gente chama de ribeirinho as pessoas que vivem ali na beira do rio, porque se você entrar 200 metros para frente, você não consegue sobreviver. A quantidade de mosquitos que te picam. Você pode estar com esse paletó aí, Guto, não tem problema não. Eles passam por cima, eles não querem saber disso, né? É impossível você viver que não na beira dos rios, onde você tem o vento que leva os mosquitos. São realidades que as pessoas imaginam. Não, tudo lindo, maravilhoso, né? É bonito na telinha. Para quem está lá com calor, suando, sendo picado, não é. Não tem água. Muitas das vezes, principalmente nessas situações de seca, em que a água do rio acaba ficando barrenta, poluída, etc. Você não consegue beber aquilo. Quando bebe, está sujo, está cheio de vermes, etc. Tal. É uma situação muito difícil. Então, os nossos irmãos que estão vivendo lá estão porque nasceram, têm
uma identidade com aquilo e tal. E muitos deles nunca ouviram falar o que é nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca ouviram. Se a nossa proposta é evangelizar respeitando a cultura deles, a gente vai ter que fazer um investimento. Por quê? Porque a comunidade, Guto, que eu cheguei a visitar, que o ofertório de domingo é R$5. Não paga, não paga absolutamente nada do diesel que o barquinho consumiu para poder chegar lá. Né? Geralmente até dias para poder chegar, não é? São Coari, Tefé, as diversas prelazias. Assim, tem um livro muito bonito, eu vou te entregar depois, do bispo anterior, Dom Fernando Barbosa. Quando ele comenta que para poder visitar as comunidades ele demorou 4 meses. 4 meses para visitar as comunidades. tem lugar que recebe o padre uma vez por ano. Então, não, ali é uma situação difícil. Até minha colega lá de Portugal, a Catarina, falou que tinha um benfeitor, falou, não, o Brasil não precisa mais de ajuda. Por que a gente ainda tem projeto no Brasil? O Brasil já é rico, etc. Tal. Eu falei, Catarina, é verdade, é mentira. E sim, existem muitos lugares ricos no Brasil. O Brasil talvez seja mais desigual do que pobre. Mas existem muitos lugares onde, se nós não ajudarmos, a igreja não consegue caminhar. É nossa missão fazer isso. Né? É nossa missão fazer isso. Então, pede para ele me ligar que eu explico para ele. Quanto que... Você tem ideia de quanto para andar 1 quilômetro, mais ou menos, 2, 3, 4, 5 quilômetros, gasta de diesel, um barco, assim, dependendo do tamanho? Não tenho, não sou exatamente um piloto. Você não imagina, não é? Não, mas eu sei que tem... Não, mas posso te levantar e ver. Eu sei que eles, em qualquer viagenzinha, a gente leva galões, né? Porque ela não é suficiente, o que está no tanque não é suficiente para continuar a viagem. Vai repondo. Você já teve a experiência de já algumas vezes, sim. E não tem posto de gasolina no caminho. Tem jacaré. Tem jacaré. Tem jacaré, não é fácil não. O diretor da Austrália, o ex-diretor, me perguntava, não, mas vocês não têm lá eles dão crocodilo, né? Crocodile. Né? Eu falei, não, nós não temos crocodile, nós temos alligator, que é diferente. O deles é pior ainda, é maior, né? E vive nas ruas, assim, com cobra. Eles têm uma realidade bem diferente também. Quando a gente fala da ACN, assim... Ao mesmo tempo que a gente percebe, como o Calegari está falando, realidades difíceis, o nosso coração se alegra porque existe a ACN para estar presente, para ajudar. Né? Só que como a gente sempre bate aqui na tecla, não é suficiente. Né? Eu acho que pela quantidade de milhões de brasileiros que tem hoje, e aí se a gente for colocar equiparado a quantidade de doadores na CN, não é? Em relação à quantidade de católicos no Brasil, isso precisa realmente aumentar, porque existem projetos que acabam não sendo contemplados, não é? Mas não é porque não merece ser contemplado, é porque não tem condições. Não é? Quantos no Brasil, a cada ano, mais ou menos, consegue contemplar, Calegari, de projetos? Olha, a gente tem em torno de 120 a 150 projetos aprovados por ano. E a gente nega, essa é a questão, né? Em torno de 80, 90 projetos, porque não tem recurso. Então, porque esse lado bonito a gente fala, né? No ano aprovamos 5.000 projetos, etc. Tal. Só que 1.800 foram negados porque a gente não tem dinheiro. Guto, vou te dar uma realidade que é assim, e aí entra o executivo falando para você. Né? Nós já fomos capazes, no Brasil, de pagar todos os projetos daqui e ainda contribuir com projetos internacionais. Hoje, se for lá na minha mesa, tem um valor de 2 milhões de reais de projetos que eu não vou ser capaz de pagar esse mês. Aí o que eu vou fazer? Eu vou barrigar, vou empurrar até conseguir pagar. É triste porque eu já fiz isso no passado e não consigo mais fazer isso hoje. Porque as pessoas... Quem conhece a obra da CN se apaixona. Como eu, como você, todos nos apaixonamos. Mas é mais do que isso que a gente precisa. Além da paixão, eu preciso dessa contribuição
concreta, para que essa ajuda chegue a quem mais precisa. É uma coisa que, sabe, tem que ser colocada, não pode ficar no etéreo, né? Olha, vocês são legais, tapinha nas costas, né? Nós somos a organização que é capaz de fazer isso hoje de uma maneira internacional. Perdão a arrogância, Deus. Sim, sim. Não sei se outras conseguem fazer como a gente faz em 150 países, né? É impressionante. Então, a gente precisa que as pessoas nos ajudem. Não somos capazes de fazer isso sozinhos, né? Agora, pedido mesmo. Sim, na realidade do Rio Grande do Sul, por exemplo, foi uma presença muito forte, né? E ainda está sendo lá, né? É o caso típico, em que não era, mas a CN praticamente ajudou todas as dioceses do Brasil. Talvez algumas não, né? Historicamente falo, né? E o Porto Alegre, por exemplo, não era uma diocese que precisava de ajuda historicamente, mas viveu uma situação dramática. É claro que ajudamos, claro que estamos lá para ajudar. Essa é a nossa missão, né? Então, é isso. Quem pode, ajuda a quem precisa. Lá tem projeto ativo da CN ou aqueles projetos já passaram lá do Rio Grande do Sul? Eu acho que ainda tem ativo, mas eu preciso confirmar. Lá o que apareceu mais foi reconstrução de igreja? Foram situações de dano, né, que eles sofreram muito com a inundação. Então, teve paróquias que perderam tudo, né? Desde o banco até o computador, tudo, né? Tiveram que ser reconstruídas. Uma situação inusitada, porque historicamente, isso que a gente também trabalha bastante, Guto, é assim... A nossa igreja precisa entender que ela é obrigada, pelo coração, a se manter, né? É algo que eu vejo, talvez, em outras denominações, e as pessoas não têm esse compromisso. Eu acho que o brasileiro não dá dinheiro para a igreja, o brasileiro dá esmola para a igreja, né? É a situação da moedinha, dá o trocadinho. Eu pessoalmente, né? Meu pai falava, não, aquele camarada leva uma vida de padre. Olha a concepção, né? Quer dizer, o camarada não trabalha, não faz nada, etc, etc, etc. Então eu dou um trocadinho para ele. A gente tem que entender que a fé precisa ser mantida, e para ela ser mantida, a gente tem que ser profissional, tem que ter custo, tem que ter isso, isso. É uma mudança de cultura que nós católicos talvez não tenhamos, mas a gente vê em outros grupos acontecendo, né? Em outros países você pode considerar também diferente o pensamento dos católicos? Não, imagina. A Europa... Vou te dar um exemplo. Você já ouviu falar de um cara que chama Príncipe Charles? Sim. Ele não é católico. Ele é anglicano. Isso. Ele doa para a ajuda da igreja que sofre. Olha só. Outra história. Os europeus têm um compromisso com a igreja que não tem nada a ver com o que a gente tem aqui no Brasil. Eles, desde a elite, desde a nobreza, estou falando até a parte mais humilde, tem um compromisso muito grande com a igreja na Europa, que eu não vejo aqui no Brasil. Não vejo mesmo. Não vejo. É um caminho importante de conscientização, de entender que ali, se eu estou junto, se eu financio, se eu dou dinheiro, eu fortaleço diretamente a minha fé. Exatamente. Diretamente a minha fé. Exatamente. Eu lembro de um dia que Dom Henrique, depois do falecimento da sua mãe, isso ficou na minha cabeça sempre. Ele foi na capela dele particular e celebrou uma missa pelos 2 anos do falecimento da mãe. Ele, bispo, né, celebrou. E, quando terminou a missa, ele pegou o carro e desceu na catedral, na secretaria, e entregou um envelope. E disse, olha, isso aqui é da missa que eu celebrei pela minha mãe, hoje, lá na capela da Casa Episcopal. E a secretária, mas o senhor é o bispo? Não, eu não posso receber e tal, não sei o quê. Tal, não sei o quê. Ele disse, não, receba. Não, Dom Henrique, não vou receber. Receba. Porque eu compreendo que lá em cima, o céu tocou a terra ouvindo as minhas orações. E eu dando esse dinheiro aqui, eu toco a terra
para que também no céu possa chegar. Ou seja, não é uma moeda de troca, mas é uma consciência. É uma consciência. Se eu faço isso, isso é terreno, é da terra, o dinheiro é terreno. Eu estou simbolizando, eu estou dizendo que eu estou tocando o que é da terra para que também eu faça aqui a minha parte. Eu celebrei e tal, mas ali eu faço a minha parte, assim como eu acredito que no céu também será feito aquilo que eu suplico. Então, não é um vai e vem, mas é uma profunda consciência em que aquele dinheiro ali vai. A paróquia vai poder colocar um banco melhor, vai poder ter um som. Quanto que a gente sofre de som, de estrutura? Isso a gente fala quem já tem uma estrutura, mas às vezes tem gente que nem igreja tem, não é? A gente sabe, tem seminaristas na Síria que o seminário é uma cabana, que no meio do nada estuda para ser padre, não é? E aí, se a gente fosse contar aqui, ia passar o dia inteiro, né, Calegari? Na África já nos pediram muitas vezes recursos para comprar o sapê, sabe, para poder fazer o teto, de onde é a capela, de onde é a igreja. Dessas situações, Guto, para você ter uma ideia. E você fala, eu fico pensando, talvez não para o Brasil, porque eu tenho muita fé de que nós vamos conseguir reverter essa cultura aqui no Brasil e fazer com que as pessoas doem para a igreja. Não sei se eu, o João, o Guto, o José, mas nós vamos conseguir. Eu me preocupo muito mais com as situações daqueles que não têm para quem pedir, como por exemplo na África. E eu fico pensando na situação de secularização ou ateização que a gente vive hoje, por exemplo, na Europa. Né? Aqueles que sempre ajudaram estão morrendo. Os jovens hoje não são mais praticantes. Você não tem mais as doações que você tinha antigamente da Europa para ajudar a África, a Ásia, o Oriente Médio. Né? É triste, é um futuro meio nebuloso. A gente precisa pensar com carinho nessa situação, pensar em cenários. Essa história o Calegari ser um planner, né? O que vai acontecer com a CN daqui a 10 anos? O que vai acontecer com a CN Brasil daqui 5, daqui 10 anos? Né? A gente tem que pensar na igreja, Guto, como é que ela vai ser daqui 5, 10 anos? Né? É claro que a providência existe, ela cuida, o Espírito Santo sempre está atuando, mas a gente também tem um papel, né? A gente não tem um papel? Sim, a gente tem que trabalhar, né? O que a gente quer? O que a gente quer dessa igreja católica? E quando eu digo católica, eu estou falando de universal. Eu não estou falando apenas da paróquia daqui, da diocese de lá. Estou falando como é que vão estar os nossos irmãos na Síria, na Índia, na China. São nossos irmãos. A gente precisa ter uma consciência de pensar a igreja como um todo. Talvez essa particularidade a CN tenha, né? Porque, claro, o padre tem a obrigação de cuidar do dia a dia, do cotidiano dele, assim como o bispo e tal. E óbvio, em última instância, o próprio umbigo acaba falando, né? Mas a gente não pode esquecer que nós somos católicos, que nós somos universais, que nós somos partes de um todo. E se uma parte está sofrendo, o corpo também sofre. Né? Isso eu acho que é muito, muito interessante, que eu não tinha visto em nenhuma outra organização como a CN também, particular. É como você fala, é enxergar a igreja não como uma paróquia. Às vezes a gente restringe a nossa visão. Vou para a igreja como paróquia, padre. Claro, a igreja. Sem dúvida, a igreja. sem dúvida, sem dúvida. Mas não é só aquilo. Não é? Existem realidades inimagináveis, se a gente pode falar assim, não é? Que às vezes a gente fica ali numa briga interna de pastoral, brigando quem faz mais, quem faz menos e tal, e nem consegue imaginar que a quilômetros e quilômetros de distância tem gente que quer um teto de sapê para pelo menos não levar chuva na hora que está rezando, na hora que está se reunindo, não é? Ou um jovem que deseja ser padre, no seu país é proibido e ele recebe a formação escondido. Isso existe, não existe? Claro. De receber formação escondido para poder ser padre e tal. E ainda pessoas que vão à Santa Missa, como a Nigéria, 90% de frequência dos católicos à missa,
e que cada dia que vai na missa, em algumas regiões, que não são todas, passam pela possibilidade de serem atacados, de perderem a vida, né? De não voltarem para casa De não da voltar missa. para casa da missa. Né? Isso é uma coisa que a gente precisa ter a consciência, né? E que se sai do meu bolso um valor, né, para a CN, eu estou diretamente chegando na vida de alguém no Brasil e no mundo, mas hoje precisamente do Brasil, porque a gente não consegue cumprir nem todos do Brasil, né? Que é católico, que é meu irmão e que está sendo beneficiado, evangelizado. Porque a gente tem que entender, Calegari, que a CN não é uma obra beneficente, não é isso. Não é uma ajuda diretamente à realidade social, mas é algo para a evangelização que está precisando de uma ajuda. Não é assim, vamos lá, distribuir cesta básica. Se para a situação da evangelização o pessoal não vai morrer de fome... Explica um pouco sobre essa realidade. A nossa ajuda é pastoral. Isso. Nosso foco é pastoral, né? Com exceção do Oriente Médio, onde se nós não tivéssemos alguns projetos emergenciais, nós não teríamos mais cristãos na terra dos primeiros cristãos. Sério, mesmo? Não teríamos. Eu te asseguro, Guto, não fosse ajuda externa, não teríamos mais cristãos na terra dos primeiros cristãos. Não apenas a gente, outras organizações também, mas o nosso foco é pastoral. Então, aí nesses dias, com um grupo de bispos, não sei o quê, eu preciso de uma creche. Falei, existem outras organizações que ajudam nesse sentido. A CN não vai te ajudar a construir uma creche, mas vai te ajudar a construir um centro pastoral, vai te ajudar a formar o seu sacerdote e assim por diante. Então, o nosso foco é pastoral. Eu acho que isso também é importante entender do ponto de vista de organização, né? Porque senão você acaba perdendo o norte, né? Você faz tudo... Não, o nosso foco é pastoral, né? Você estava falando e eu estava lembrando do quão importante a gente ver como a igreja na África cresce com fé, com testemunhos. Entra no site lá e vê o nome, mas eu acho que era Margaret Ann, etc. Tal. É uma mulher que foi sobrevivente de um ataque que aconteceu na Diocese de Ono, em Pentecostes de 2022. Uma das 60 que sobreviveram. Outras 40 não sobreviveram, né? Ela foi homenageada pelo núncio e pelo arcebispo de Londres. Nós demos um reconhecimento para ela, porque ela continua indo na igreja mesmo depois de ter sobrevivido a um ataque. Só que agora ela vai sem duas pernas e sem um olho. É um testemunho de fé que eu costumo dizer, eu não consigo imaginar isso aqui no Brasil. Guto, quando você for lá na CN, talvez você lembre de um quadro que foi Dom Joseph Coutts, cardeal de Karachi, né, que ele nos trouxe um baixinho desse tamanho assim, então. Ele contou na época que era moda jogar bomba nas igrejas lá do Paquistão, na diocese dele, né? Eles colocavam aqueles blocos, ele conta toda a história maravilhosa da Índia, do Paquistão, da divisão deles, etc. Tal, que no papel é maravilhosa, viu? Uhum. No papel, tanto a Índia quanto o Paquistão têm liberdade religiosa para todo mundo. Na prática, e isso eu ouvi do diretor executivo lá da Índia, todo dia um padre é preso na Índia. Todo dia um padre. E quando eles querem se livrar do corpo, você sabe o que eles fazem? Eles jogam no outro estado. Porque o outro estado não tem autonomia legal para cuidar do que acontece nesse aqui. Então eu joguei lá em Minas. Minas fala, não, o Guto é de São Paulo. Não tem como cuidar disso. Olha só. É maluco. Mas voltando à questão do Joseph Coutts, ele disse que ele falou assim, não, chega. Muita gente falecendo, muita gente morrendo, não tem sentido. Vamos cancelar as missas para que não houvesse as reuniões em que as pessoas fossem atacadas, né? Ele ia cancelar a missa de Natal. Um cardeal cancelando a missa de Natal, Guto. Consegue imaginar o quão grave estava a situação?
a comunidade se reuniu e falou, quando soube, né? Falou, não vai cancelar não, porque se for para morrer, melhor morrer dentro da igreja do que fora dela. São testemunhos como esse que a gente da CN quer levar para os seminaristas, para a população de modo geral, porque eu acho que isso fortalece a nossa fé. Eu me sinto muito pequeno diante de uma fé como essa. Eu me sinto muito pequeno diante de pessoas que vão para uma missa sem saber que vão voltar para casa. Porque é claro que eu quero partilhar a palavra, tudo, né? Mas eu também quero voltar para casa, né? A nossa fé, diante dessa situação, às vezes eu fico pensando, talvez não seja tão grande, né, Guto? Não, e é realmente algo ligado direto à evangelização, porque desde pequeno, né, eu lembro que eu recebi uma Bíblia daquelas vermelhas, que eu ganhei já algumas de vocês, que tem a logomarca da CN, que é a produção da CN, quando eu era do catecismo, né, na minha paróquia lá em Juazeiro do Norte, e o nome da Ajuda à Igreja que Sofre ecoa, porque eu fui coroinha muito pequenininho e até hoje estou na igreja, né? Mas o que eu escuto muito é, por exemplo, o Brasil tem uma realidade geográfica, tirando a Amazônia, a gente já falou de barco e tudo, mas de terra mesmo, muito, por exemplo, igreja, por exemplo, na paróquia que eu já estive, o padre passava, sei lá, 80, 100 quilômetros de carro para ir a uma capela celebrar, não é? E eu escuto muito que carros são doados para os padres para exercer o seu trabalho do sacerdócio, principalmente em situações de distância, em realidades e tudo. Ou seja, é uma ajuda diretamente ligada para que o evangelho chegue a outras pessoas. Sem um carro não tem como, né? Isso é frequente, acontece bastante, né? Esses dias eu falei com um padre de Alcântara, lá no Maranhão. No Maranhão. Ele agradeceu tanto a Nossa Senhora por não ter morrido quando ele tentou atravessar um rio. E nos agradeceu por estar dando para ele um carro 4x4, porque é o que ele precisa. E a gente tem um bom senso. Aqui em São Paulo, ninguém precisa, o padre não precisa de um carro para exercer sua pastoral. Ele tem ônibus, tem metrô, tem Uber, tem tudo. Sim. Nesses lugares, não tem ônibus, não tem metrô, não tem trem, não tem nada. E pior, ele vai com um carrinho que coloca a vida dele em risco, porque para atravessar o rio, vem a correnteza e leva, ele precisa de algo. Então, sem dúvida, a gente tem um bom senso quando analisa o pedido, de entender aquela realidade. Isso é uma das situações também que eu acho muito importante da CN em relação aos pedidos da igreja como um todo. A gente ouve o que cada realidade precisa. No Peru, a gente dá burrinho, burrico, jumento, sabe? Por quê? Porque não tem estrada, não tem barco, não tem nada, é uma montanha, o camarada precisa daquilo. Tem outras organizações maravilhosas, etc. Tal, mas elas têm um pacote pronto. Né? A gente não tem pacote pronto. A gente ouve a realidade da igreja local e busca atendê-la. Né? Eu acho que isso também é um diferencial em relação a outras organizações. E você estava falando da Bíblia da Criança, que para nós é uma alegria, né? Porque a gente já distribuiu mais de 50 milhões de exemplares, todos gratuitamente. Não vou lembrar, 169, 196 línguas. Aqui no Brasil, o português do Brasil, 11 milhões de exemplares já foram distribuídos. Eu estava com a Nathalie, agora em setembro, eles estão rediagramando, transformando em algo mais atual, mais moderno. Então, sei lá, uma figura que estava numa página, agora vai ficar a página dupla, etc. Uma outra coisa. E é uma coisa que a gente incentiva. Ela não é uma Bíblia, é uma história, né, da Bíblia, mas a gente incentiva todo mundo a pedir. Porque a gente acha que ela, como teve para o Guto, vai ter para outras milhões de crianças um papel fundamental na evangelização, né? E a gente distribui gratuitamente isso. Tem uma diferença que eu acho bacana também agora, porque isso aí era impresso lá fora, chegava, tinha uma logística cara. Hoje a gente já conseguiu autorização, nós vamos imprimir isso aqui no Brasil, o que significa que o custo vai reduzir muito, né? A gente não cobra nada, eventualmente o custo de transporte, né? Porque a gente não consegue bancar, mas a diocese ou a comunidade ou a paróquia paga, e isso é distribuído gratuitamente.
Da mesma forma que um outro livrinho, que você falou do vermelho, né? Eu vou falar do amarelo, que chama Yucat. A gente já distribuiu, só na JMJ, 2 milhões de... O Eu Creio também deve ter sido muito também. Muito, não tenho os números de cabeça, não lembro, mas Yucat, Tocat, etc. Tal. A Yucat Foundation é uma subsidiária, por assim dizer. Como a gente tem o Centro de Estudos sobre a Liberdade Religiosa, a gente tem o Yucat Foundation também, sobre a égide, né, sobre o controle da cena internacional. Né? E lembrar que, por exemplo, o nível de seriedade daquilo que, para onde vai o dinheiro da CN é tão grande. Primeiro, que praticamente os projetos só saem da CN, o recurso, com a assinatura de um bispo. Praticamente. Ou do superior da congregação, no caso dos religiosos. Né? E, além disso, como que funciona, por exemplo, aquilo que é feito pela CN, quem acompanha, quem olha, quem que fiscaliza o dinheiro que sai, os recursos, como é que funciona? Olha, Guto, essa é uma das coisas que também nos dá alegria no sentido, como eu tinha comentado anteriormente, da questão de profissionalismo que a CN tem. Né? Aqui, sobre os recursos no Brasil, da CN Brasil, ela é auditada. Eu tenho um balancete mensal, por exemplo, que eu diria que poucas organizações, inclusive privadas, possuem um balancete mensal com tudo que você gastou, deixou de gastar, etc. Tal. No final do ano, a gente tem uma auditoria por uma empresa especializada em organizações não governamentais. Depois disso, eu fecho o ano, por exemplo, em janeiro, né? Mando. Em março, todos os escritórios são auditados pela PricewaterhouseCoopers, ou seja, tem uma auditoria internacional sobre a auditoria que eu fiz aqui no Brasil. E depois de tudo isso vai, em maio, vai para o Economato do Vaticano. A gente recebe 3 auditorias em cada conta, para garantir que o centavo que aquela senhora doou seja bem usado. E eu acho isso mais do que justo, mais do que necessário, e é uma alegria poder dizer para você, olha, na CN a gente realmente cuida de cada centavo que chega do benfeitor, porque saiu do bolso da senhorinha que às vezes deixou de comprar alguma coisa na casa dela, uma comida na casa dela para poder ajudar a CN. Eu lembro do quadro que tem lá em uma das salas, que tem a foto da senhorinha sobre as moedinhas, tem um outro que cata latinha para poder juntar e vender e fazer a sua parte para a CN. Né? Esse é o perfil do nosso benfeitor. É uma bênção, né, Guto? Ter pessoas que se dão a vida, dão um pedaço da vida dela para poder ajudar a igreja. E entende que a CN é esse órgão que pode estar ajudando a igreja. É uma bênção poder estar falando da CN. Eu realmente não sei o que Deus quer de mim, mas que é uma bênção. Como é que é? Não sei o que mas agradeço, né? Não mereço, mas agradeço, né? Durante toda a nossa conversa aqui, ficou passando as oportunidades que você tem de se tornar um benfeitor, eu costumo dizer um missionário através da sua doação. Né? Eu gravei um dia um vídeo que dizia assim, se você quer ser missionário em vários outros lugares do Brasil ou fora do Brasil, mas você não pode sair de casa, sendo doador da CN, você vai. Literalmente. E vocês às vezes podem falar o seguinte, você de forma indireta vai. Não é de forma indireta, é de forma direta. Né? O seu dinheiro faz com que esta evangelização chegue. Então você está indo junto com aquele missionário, junto com aquele trabalho, junto com aquilo que está sendo feito ali naquela realidade. Né? Naquele carro daquele padre que viaja 100 quilômetros para visitar uma capela, naquele barco que está ali, daquele padre ou do bispo que está indo no lugar que só recebe a presença de um padre uma vez ao ano. Né? Eu já morei em uma localidade em que tinha 5 missas por ano. Como missionário humano. Morei 1 ano, 5 missas por ano. 5 missas por ano. Então, a gente fazia ali, ajudava na celebração da palavra, e ajudava, e aquela coisa toda, e o pessoal tinha aquela sede, aquele desejo e tudo. E eram 5 missas por ano. E às vezes a gente não tem noção. Por exemplo, eu conheço padres que se ordenaram padres, mas chegou no seminário, na primeira semana, não sabia o que era preceito dominical. Porque
toda a realidade da sua vida na sua capela, o domingo era o terço. Por quê? Porque não tem, às vezes nem tem o padre, nem tem o ministro, nem tem quem faça a celebração. E a vocação daquele padre foi nutrida porque tinha um lugar em que as pessoas se reuniam para rezar o terço. Era tipo assim, a referência de fé, de reunião dominical que eles tinham. Porque, então, isso tudo para dizer que tem um link na descrição desse vídeo que você já clica e diretamente vai te ajudar a ser um doador, um missionário doador, um benfeitor da ACN. E também tem o Pix tem também aqui na frente, tem o WhatsApp. Se você quer saber mais informações, fala também nesse WhatsApp. Mas sabe o que é importante? É a gente não terminar este nosso episódio aqui sem você se tornar um benfeitor, um doador da ACN, para que possa fortalecer todo esse trabalho e a gente possa realizar essa grande bênção para o nosso país, que é ter a possibilidade de atender a todos os projetos que são analisados e vistos e identificados como uma viabilidade justa, e aí a gente possa ajudar a todos, né? Esses que ficam esperando na gaveta porque não tem doação suficiente. Então, seja hoje um doador da CN, tem um link na descrição, como eu já falei, e todas as outras oportunidades, não é? E, Calegari, o que é que se prepara aí para esses próximos anos, principalmente em relação a tentar passar uma consciência dos que doam hoje para os seus filhos? O que é que vocês esperam, pretendem trabalhar em relação a isso? E como que você tem visto também a cada dia esses passos que acabam, como você disse, nos trazendo esperança para esse cenário da consciência da doação para a igreja no Brasil? Guto, assim, será que a gente consegue fazer as pessoas que entenderem que há mais valor em doar do que receber? Sim. Que é doando que se recebe? É uma tarefa que a gente tem, uma missão, né? Você estava falando, eu lembrei dessa questão de não ter uma assistência de um sacerdote, né? A gente ajuda muito catequistas na África. E o catequista na África não é aquela pessoa que vai... Que dá catequese. Não. O líder daquela região religiosa ali. Primeiro porque ele normalmente aprendeu a ler, o que já é uma diferença muito grande, né? A imensa maioria das pessoas são analfabetizadas, não conseguem ler. E mais do que levar a palavra de Deus, ele ajuda as organizações, a comunidade a se organizar, etc, etc, tal. E é um camarada que ele vive das doações da comunidade, né? Porque a comunidade entende que sem ele, ela perderia, que sem ele, ela não teria o que tem. Eu acho que, no fundo, é essa missão que a gente tem de entender o quanto a gente ganha com a presença da igreja ao nosso lado, com a presença de um sacerdote, né? O quanto é importante esse sacerdote estar bem formado, o quanto é importante a gente receber a palavra de Deus. Isso é as freiras, né? Irmãzinhas que nos ajudam em tudo, né? Se doam a vida inteira para nos ajudar. Eu tenho que agradecer desde a Madre Maria José, a fundadora da Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo, até hoje. Elas estão lá. É uma alegria, uma bênção a ACN ter a doação dessas irmãs. Fica aqui minha gratidão a essas irmãs. E, Guto, só uma coisa que eu acho que ainda talvez valesse a pena a gente comentar. Papa Francisco coloca que nunca antes a gente teve tantos cristãos perseguidos como no passado. Eu não vou voltar para Roma, mas lá em Roma, no dia 8 de junho, a gente vai ter um evento com a presença do Papa, que é a determinação de um dia dos mártires do nosso tempo, né? Para poder trazer essa realidade do que são os nossos irmãos perseguidos na data de hoje, porque a liberdade religiosa é um valor, é um patrimônio que a gente tem que cuidar. E liberdade é algo que a gente só dá o devido valor quando a gente perde,
né? Então, chamar atenção sobre essa situação é muito importante. E eu convido quem puder a estar presente lá em Roma no dia 8 de junho. Isso é um evento aberto. Tal. A gente vai ter um evento particular para os benfeitores da CN, mas isso é numa sala lá com o Papa. E esse evento é aberto para chamar a atenção do mundo sobre a questão da liberdade religiosa e de como os cristãos hoje são perseguidos, mas continuam mantendo a sua fé. Quero te agradecer muito pela oportunidade de falar sobre inclusive, isso. Inclusive, há poucos dias a gente teve aqui a divulgação do relatório Perseguidos, mas não esquecidos. Né? Que ali, e inclusive, eu convido você a no site da CN fazer o download desse relatório e conhecer a realidade que nós temos no mundo. Né? Ali nós tivemos, inclusive, está aqui no canal do Santo Flow e no canal da CN, a transmissão da divulgação do relatório, que ali nós tivemos uma exposição de uma realidade muito difícil, mas de um dos catequistas que também agradeceu. Muito obrigado, ACN. Né? Eu fiz essa formação, voltei, isso fez diferença aqui na nossa comunidade, aqui na nossa região, e esse relatório é extremamente importante de lembrar que, primeiro, a gente sempre ficar em alerta para qualquer situação, principalmente aqui no nosso Brasil, para que a gente não possa admitir nenhuma realidade de perseguição religiosa, seja para qual for religião. Tá? E entender que é possível, sim, se a gente baixar a guarda. Porque aqui vizinho, como Nicarágua, né? Ali no relatório, não sei se esse, mas no outro, pontuou um pouco a Venezuela. Então, assim, precisar levantar sempre um ponto de atenção em relação a isso e entender o quanto no mundo ainda existe uma realidade que é você simplesmente não deixar que a pessoa manifeste a sua fé, né, Calegari? Exatamente. É um direito fundamental do ser humano. Né? A gente tem diversos documentos da Igreja Católica sobre o tema, tem diversas manifestações, por exemplo, do Papa Francisco, de Ratzinger, antes de ser Papa. São documentos que a gente convida as pessoas a lerem e, naturalmente, o nosso relatório. Né? Lembrando que nós nominamos como perseguidos, mas não esquecidos, porque esse é o segundo apelo que nos fazem, Guto. O primeiro que nos fazem é de orações. O segundo é, não se esqueçam de nós. Então nós temos a obrigação, enquanto católicos, enquanto universais, de não esquecermos esses nossos irmãos que sofrem pela fé, como nós não somos capazes de fazer. Muito bom. Quero muito agradecer aqui. Mais uma hora de conversa aqui com o Calegari. Passou rápido pra caramba, hein, Vitor? Rapaz, rápido. Voou. Mas quero muito agradecer à ACN, dizer que meu coração transborda de alegria em Deus ter preparado essa aproximação do Santo Flow e a ACN. E dizer que para nós estaremos sempre aqui com o coração e as portas abertas. E que agradeço muito toda a abertura e aproximação e a sua presença hoje aqui, Calegari. Guto, eu tenho que agradecer, mas de novo vou dizer o que eu já disse aí durante o programa. Eu não sei exatamente o que eu estou fazendo aqui. Que maravilha! Mas se ela escolheu, se ele escolheu, é a nossa missão e a gente faz e vamos tocar. Né? Muito obrigado mais uma vez por tudo. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Deixa eu fazer uma coisa para você. Escolha hoje 3 pessoas, né? Santíssima Trindade, 3 pessoas, para você pegar esse link e enviar no WhatsApp. E um grupo. Gente, você já é doador da CN, você precisa conhecer. Escreve e manda o link. Escreve e manda o link. 3 pessoas só. Escolha 3 pessoas hoje para você levar essa boa nova, apesar de serem notícias que às vezes nos deixam com o coração na mão. Mas escolha e tenha a oportunidade de ser também um difusor, um divulgador daquilo que nós estamos conversando hoje. Vitor, muito obrigado e até o próximo Santo Flow, se Deus quiser. Tchau, tchau.